Amados, 22 de fevereiro de 2018. No meu sonho, fui levada a um lugar onde havia uma reunião de muitos líderes de crianças, adolescentes e jovens. Houve um grande debate naquele lugar em relação à educação dessas crianças. Então, alguns disseram algumas coisas, outras acharam que estavam certas. Então a irmã começou a falar, e outra irmã se juntou a ela, e convenceram aquela grande multidão a dar aos filhos o melhor em educação para educá-los. Então eles trouxeram um ônibus enorme e juntaram todas essas crianças, adolescentes e jovens e os levaram embora. Naquele momento, eu lhes disse para não irem embora, mas meus esforços foram em vão para fazê-los entender. Porque todos que estavam lá soltaram seus filhos, como quando você solta um pacote que carregou para cima por horas. Então, eles acreditam, algumas pessoas, que liberam seus filhos. Eu disse a ele, mas eles vão acreditar nessas pessoas em vez de um escrito está? Mas eles não prestaram atenção. Comecei a exortá-lo a lembrar Madison. Lembre-se de Jesus, João Batista, até mesmo o que tinha que acontecer antes de Moisés estar pronto para ser usado, onde todo esse protocolo tinha que ser arrancado dele e esvaziado para preenchê-lo agora dos dons do ministério e da operação que Deus estava lhe dando. Eles zombaram e partiram, até que eu fiquei sozinha no lugar. Meu acompanhante me disse algo muito triste. Ele estava triste, então o que ele disse foi: Vamos, porque vamos a um lugar e vamos ver o que aconteceu. Chegamos a esta grande casa. Essa casa tinha muitos quartos, e em cada um deles havia uma cena diferente. Em um deles, entrei em uma sala e vi meninas. Eram meninas bebês. Estavam muito bem arrumadinhas. Elas estavam nas camas com bonecas e bichos de pelúcias. Então, essas bonecas e bichos de pelúcias foram dedicados ao mal. Era o que eu podia ver. O que eles estavam me mostrando. Desde pequena, essas coisas que viviam dentro dessas bonecas e bichos de pelúcia. Elas doutrinavam no mal, porque essas bonecas estavam possuídas. Eu as via assim. Como os anjos maus viviam dentro daquelas bonecas e bichos de pelúcia. Então eu fui para outro quarto e vi um menino, no meu entender. Essa criança teria 2 ou 3 anos de idade. Lá ele estava na frente de uma tela de videogame. Sua vida de aprendizado espiritual passou como água em um vidro quebrado. Então ele não estava encharcado ou cheio disso. Ele só estava naquela sala hipnotizado com aquele videogame. Em outro quarto, quando entrei, lá estava. Era um quarto muito escuro. Havia uma menininha descansando. Era uma menininha linda, com olhos muito pronunciados. Ao entrar e tentar abrir as janelas para que a luz entrasse, uma força me pegou pelos braços para que eu não abrisse, mas meu acompanhante me ajudou e eu pude abri-las. E muitas bonecas saíram correndo e se esconderam debaixo da cama onde essa menina estava. Então eu peguei a garota, eu a levei de lá e me disseram para colocá-la em uma grande sala, onde naquela sala o que estava sendo lido era a Bíblia constantemente. Naquele momento saímos da sala e entramos em outro quarto. Lá eu vi pais. Os pais ficaram sobrecarregados, porque viram seus filhos que estavam desesperados com o dever de casa, que não lhes dava tempo de qualidade para educar seus filhos na verdadeira educação, que são as coisas de Deus. Eu os vi escravizados. Eles foram oprimidos por hostes malignas que os cercavam e eles não sabiam como escapar. Então, nós deixamos aquele lugar sem passar mais e seguimos a rota. E fui levada para outro quarto onde havia jovens lá. Eles eram cerca de 3 jovens e foram absorvidos em filmes de violência e ficção científica. Eu os vi
ao lado deles, enquanto eles estavam sentados assistindo a esses filmes. Havia anjos, mas esses anjos eram maus. Eles tentaram não ouvir mais nada, nada além do que eles estavam mostrando, o que tinham preparado para eles. Então, naquele momento, cheguei mais perto e tentei fazê-los perceber quem os estava controlando. Mas seus rostos, quando olhavam para mim, pareciam hipnotizados. Não havia como fazê-los ver a razão. Então, meu acompanhante me disse uma coisa muito triste. Vamos, sua sorte já está lançada. Naquele momento eu fiquei meio desesperada e disse: Senhor, mas o que vamos fazer? Vamos embora. Depois fomos para outro cômodo, este era maior no espaço. Lá vi jovens adultos que estudaram cada um livros de sua preferência. E todos felizes e ansiosos, que ao finalizar aquele livro, eles esperariam a remuneração, dinheiro por ter estudado esses livros. Então, num canto, estava o livro dos livros. Lá havia a Bíblia, onde me foi indicado que era a verdadeira sabedoria, o caminho da vida eterna. E estava ali esquecido e empoeirado. Nenhum dos que estavam naquela sala tinha alguma atenção a este livro. Então saímos de lá, fomos para outra sala e lá havia adultos, todos eles em seus esforços de trabalho secular. Eles não tinham paz e estavam cercados por força do mal que os encorajavam a continuar por compensação material, embora sentisse que não deviam fazê-lo. Mas as dívidas os oprimiam e outros temiam deixar ir por medo e de seu estado de conforto que sentiram quando estavam nessa situação. Então comecei a conversar com eles, mas eles também não me entendiam. Não sei o que aconteceu. Eu disse: Senhor, por quê? Meus olhos não podem mais continuar vendo isso. Eu quero ajudá-los. Mas naquele momento, quando meus olhos se abriram um pouco mais, vi os ouvidos dessas pessoas e vi como as mãos negras cobriam seus ouvidos. Então eu perguntei: Isso é sempre assim? Então a voz me respondeu: Eles escolheram. Eu exclamei com muita dor, porque isso é muito difícil para mim. Eu disse: Senhor, quão perto estamos do mundo vindouro? Ele respondeu: Os preparativos estão prontos. Em breve estaremos em casa. Então eu exclamei: Ó Santo e soberano Deus, e essas pessoas, o que será delas? Então meu acompanhante me disse: Vem. Eu vou te mostrar. Saímos da enorme casa, olhei para ela de longe. Comecei a chorar por ela por causa da situação que eu vivenciara. Eu tinha visto naquele lugar. Naquele momento, quando eu já estava vendo isso, um vento veio e piorou, e uma tábua da casa voou e caiu em meus pés. Eu me abaixei para pegá-la e vi algo que tinha escrito. Li a instrução que dizia: A Odisseia em letras vermelhas. Quando olhei para cima, vi a casa de novo, mas não estava em seu lugar. Havia um grupo de poucas pessoas. Vi bebês, crianças, jovens adolescentes, adultos, um pequeno grupo de pessoas sendo educadas ali, naquele mesmo lugar, onde aquela casa não estava mais, por um lindo e belo personagem que brilhou com grande esplendor, que meus olhos não podiam olhá-lo muito, porque seu esplendor não me deixou quase vê-lo. Eu pude apreciar em um momento que sua mão direita foi levantada para o céu e com a outra ele segurou um livro que também brilhou. E ele instruiu, e todo mundo entendeu o que esse personagem estava dizendo. Eles começaram a andar atrás dele, mas agora não ao nível do solo, mas seus pés foram levantados no ar. Eu os vi quando eles subiram pouco a pouco. Então eu exclamei: Senhor, como vamos chegar a este grupo nesse nível? Então eu vi como eles foram educados. Eles foram educados somente na palavra de Deus. E eu fui instruída que para alcançar esse nível, nós deveríamos apenas educar na palavra de Deus. Naquele momento, a cena mudou. Vi pais que estavam educando seus filhos em casa, com a única palavra de Deus em suas mãos, e dela emanava cada ramo da fonte de sabedoria para eles e seus filhos.
E como os anjos vieram, e eles participaram, e a paz reinou neles. Eu também vi jovens renunciando a seus desejos, expectativas, o que eles desejavam e o que eles queriam, mas não, eles estavam lá devorando a palavra da verdade, como quando eles vão passar por um exame minucioso e não podem se dar ao luxo de repreendê-lo. Então eu vi adultos também. Alguns estavam sozinhos em cantos, em lugares, outros em famílias, e soltando tudo por amor de Deus, apenas buscando o seu perdão e a aprovação. E nesse momento eu também via como nas famílias se iam 4 por 4, cada canto tirando de seu acampamento todos os anátemas, tudo o que impedia a presença de Deus em suas vidas. E essas pessoas gemiam pelas abominações que os rodeavam, e eles pediram para se livrar dessa contaminação. Então, naquele momento, eu me voltei para o meu acompanhante e perguntei: o que então faremos? E me disseram: alivie seu fardo, porque agora está quase chegando, e absorva sua sede pela santa, justa e verdadeira palavra de nosso grande Deus, porque o céu está quase perto. Então, naquele momento em que ouvi essas palavras, o céu está quase próximo, perguntei: quando será esta gloriosa esperança? Quanto falta? Eu quero sair, eu adicionei. Então ele olhou para mim sorrindo e me respondeu: o teste final está diante de você. Seja fiel até a morte e você receberá a coroa da vida. Então, naquele momento eu exclamei, um suspiro saiu e eu exclamei: Senhor, o teste final, quem será capaz de suportar? Ele me respondeu: nenhum que desde já descarte suas expectativas e desejos será capaz de triunfar. Apenas uma morte retumbante para o eu os ajudará a suportar e vencer. Então fez uma pausa e continuou dizendo: apenas uma coisa agora é importante. Saia do Egito, celebre a Páscoa comigo no deserto, me procure com todo o seu coração e você viverá. Então, naquele momento, eu exclamei: Senhor, me perdoe. Então eu disse: me perdoe, porque eu quero lhe fazer outra pergunta. O que é a Páscoa para você? Então ele respondeu: pare de viver para este mundo e resolva apenas viver para mim e para o meu reino, como Enoque, que celebrou a sua Páscoa de uma vez por todas e vive para sempre no meu reino. Naquele momento, amados, despertei. Não me contaram mais, não vi mais. Espero e oro ao Senhor de todo o meu coração que isso tenha impactado sua vida, que também possa impactar a vida de muitas pessoas que estão realmente procurando pelo Senhor e que todos possamos nos encontrar na pátria celestial. Que o Senhor os abençoe.